Dia, né? Que foi Pois novamente suspenso. E, né, tá batendo recordes aí do Abel Ferreira aí, né? Sim, bateu já. O Zubeldia foi interessante que ele falou. Anteontem, né? Na entrevista coletiva depois do empate lá. Ele é um cara. As entrevistas ele é muito equilibrado, ele fala, ele explica, né, de uma maneira didática, ele gosta de falar de futebol, como todos os apaixonados, né? Ele fala, você vê que essa é a paixão da vida dele de uma maneira muito argentina, no melhor sentido do termo, né? Mas o que ele falou? Ele falou, que eu acho que ele disse que ele está se surpreendendo negativamente, está estranhando muito a postura dos árbitros em relação ao que pode e o que não pode. A comunicação que ele acha que tem que ser natural. Tem coisas que ele acha que faz parte do futebol. Que você falar, às vezes você esquentar um pouco, tal, o árbitro tem que compreender e não ser autoritário. O universo do futebol, um jogo de futebol é um jogo onde os personagens estão com os nervos à flor da pele e é intenso emocionalmente. Ele acha que tem que ter uma flexibilidade ali. Só que, o que acontece, Zubeldia? O futebol brasileiro, os árbitros, eles não vão se adaptar a você. Não tem jeito. Você está vindo trabalhar no Brasil pela primeira vez. Você está estranhando, eu concordo com muita coisa que ele fala, que de fato precisava ter um pouquinho de compreensão do que é um jogo de futebol, evidentemente com limite ali quando se falta com respeito ou não. Mas isso não vai acontecer. E se ele não se adequar, né, quem é prejudicado é ele e o São Paulo. Porque no jogo contra o melhor time do campeonato até agora, que é o Botafogo, ele que é um técnico que é muito legal, que ele joga junto e tem uma influência na torcida, nos jogadores. O time do São Paulo é um time intenso, é um time que vibra. Olha como é que foram aqueles minutos finais do jogo contra o Grêmio, né? Um time que tá lá, vamos ganhar, não sei o quê. Quando ele não tá, faz falta. Então, ele está sendo prejudicado. Então, alguma adaptação ele vai ter, porque os árbitros estão marcando o Zubeldia, né? Ele está ficando marcado e está ficando fácil dar cartão para o Zubeldia, porque ele é desse jeito, e no dia seguinte eu falo, não, porque realmente ele é como ficou fácil o cartão do Abel Ferreira. Ô, Chacon, você Diga aí, Chacon. Então, o cara que vive na beira do campo, o que você acha? Tem gente realmente pegando uma pilha extra com o Zubeldia ou ele tá se passando, como dizem por aí? Não, acho assim, o cartão desse jogo contra o Juventude, acho que ele vacilou total, porque é por um negócio muito simples, que é lateral. Laterais são invertidos, às vezes a bola não sai e dá que saiu, às vezes sai e dá que não saiu, e a vida é assim. Agora, tem muito cartão que ele tomou por reclamações que são amplamente justas, que eu acho que fizeram todo sentido ele ir lá e reclamar. E outros pelo que faltou o tato do árbitro. Por exemplo, jogo paralisado contra o Atlético Paranaense, ele entra para dar uma instrução. Tudo bem, não tá certo? Não tá, mas você pode ter essa flexibilidade. Essa questão de não... Do futebol brasileiro não mudar para o Zubeldia, concordo totalmente. Não tem que mudar pelo Zubeldia. Ele tem que mudar porque é ruim. A arbitragem é ruim. A discussão, e aí quando a gente traz à luz essa discussão, não é que a gente quer que mude por conta de técnico A, B, C. É porque é ruim a arbitragem. A conduta da arbitragem é ruim. E como é que vai mudar isso? Eu acho. Profissionalizando a arbitragem. Porque hoje você entra no site da CBF, o Marcelo de Lima Henrique, por exemplo. Você vai ver, Tio do churrasco. Profissão militar. Ele não é árbitro de futebol. Eu acho que a CBF tem que começar a formar árbitros. O cara que tenha o emprego árbitro de futebol. Faça isso. Se especialize. Agora, mas é muito difícil que a gente chegue nesse ponto. Até aí não é impossível. Então a gente tem que tentar que isso aconteça. Mas eu também acho que o Zubeldia tem que entender qual que é a dinâmica e tentar se controlar. Principalmente a questão do limite da área. Mas as reclamações eu acho que muitas têm muita razão. Outro dia eu na live do jogo... Nem lembro qual jogo que era. Foi aquela que ele brigou lá com o repórter. Eu falei, Atlético Mineiro. Eu falei, o que vai acontecer com o Zubeldia agora é que... A imprensa vai começar... Que a imprensa vai... Sim. Eu tô apanhando até hoje. Você não é São Paulino, você gosta mais da imprensa do que do São Paulo, blá, 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 blá. Mas isso vale para a imprensa. É claro que a lupa sobre ele é a mesma que tem sobre o Abel agora. Sim. Não importa se todo mundo chuta microfone, mas quando ele fizer isso, vai ficar nele, vai né? então estar em cima dele. E dos árbitros. Alguém tá dizendo aqui, Zubeldia já está marcado. O Paulo César Bruno diz. Já era. Acho que na Libertadores talvez a arbitragem seja mais tolerante. Sim. Provavelmente vai ser mais tolerante porque não é do Brasil. Mas aqui no Brasil tá marcado. Ele vai ficar tomando cartão direto
sem parar. Eu acho ruim para ele e ruim para o São Paulo. Eu não sei nem se ele vai ter paciência de ficar aguentando esse negócio o tempo todo também. Não que ele tenha razão, eu acho que ele exagera. Eu acho que no padrão que é estabelecido para o Brasil, ele está completamente fora do tom. Por mais que o que ele falou no último jogo, eu vim aqui para ganhar, não vim aqui para passear, né? Que é mais ou menos, que é muito parecido com o que o Abel falou há um tempo atrás. Esse negócio é tipo uma injeção de amor na veia da imprensa. Do torcida. Da torcida. A torcida fechou com ele. Tá fechada com ele. Tá fechadaço aqui. Por méritos dele. Agora, ele tem que dar uma temperada aí, porque é um ajuste. É algum ajuste que não dá para ele ficar de fora tantos jogos. O Abel tem um diferencial do Zubeldia, é que o Abel ganhou já muito com o Palmeiras, né? Sem dúvida. E aí eu acho que ele, até nesse ponto, Tiras e amigos, eu acho que ele ganhou um pouco de um salvo-conduto de todos, não só dos palmeirenses. O Abel. Porque ele ganhou um respeito, digamos, da imprensa, porque quem que contesta o trabalho do Abel Ferreira? Porque virou... E quem que e os árbitros também, né? Porque virou o padrão. Né? O Abel está... Assim, isso não é uma crítica ao Abel, mas o Abel estabeleceu um padrão de comportamento à beira do campo. Sim. Que é o dele. De jogar junto. Então... Como é que esse negócio do goleiro fingir que tá machucado quando tem algum outro jogador que tá sendo atendido? Isso é o Everton o tempo todo. Sim. Que o Abel estabeleceu isso. E todo mundo faz. E assim vai. Sim. Então tá estabelecido pelo Abel um novo jeito de trabalhar na beira do campo. Que tá funcionando. E aí tá todo mundo fazendo isso. Mas que o Zubeldia vai ficar marcado, já tá, pra mim, tá claro. O do Zubeldia só tem um ponto que eu acho importante, que... Naquele caso do jogo contra o Atlético Mineiro, e o Léo Lepre é ótimo repórter. Entende tudo de futebol sul-americano, argentino, principalmente. Gente bom, um cara, do benzaço. Eu só não acho que o Zubeldia tenha sido desrespeitoso. Também acho que não. Eu acho que ele... Sim. Tipo, ele tava eufórico, tava, chateado, pé da vida com o resultado. Ele poderia ter se expressado melhor. Sim. Sabe como ele poderia... Eu fiquei pensando assim, como ele poderia ter quebrado o repórter? Como ele teria me quebrado ali numa hora, se ele quisesse argumentar? Se ele falasse, não vi e tal, não sei o quê. Ele poderia não ter discutido, falar assim, então faz o seguinte, eu respondo as outras perguntas enquanto você vê os lances. Isso. Pronto, e depois acabava. você volta. Ali acabava. Eu respondo a última pergunta para dar Ele se exaltou, levantou, entendeu? Enfim, Mas assim, eu acho que é mínimo isso perto de outras atitudes, por exemplo, eu vi muita gente batendo, mas talvez fizeram... Eu não vou falar que gente, Filipão levantou mas e saiu correndo de coletivo. A questão do Kaká. Do Kaká, eu acho que foi menos falada do que a do Zubeldia o zagueiro do Corinthians. E aí foi. Aí a grosseria total, exatamente. É essa diferenciação que eu faço. Mas, ficar comparando... Não, eu acho que é importante a gente fazer a comparação também pelo tratamento que a própria imprensa deu para cada uma das notícias. Perfeito. Eu acho que aquilo ali, o caso do Kaká, que tudo bem, na hora, o Kaká, minutos depois, vai lá... Né? Não ele, certamente a assessoria vai lá e escreve. E tá tudo certo, a assessoria representa ele. Tá aí pra assessorar, perfeito. Mas parece que, então tudo bem, deu a desculpa rápida e pública, tá tudo certo. Não, isso deveria ter sido tratado de uma forma muito séria por mais tempo. E estão demonizando o Zubeldia, assim, ainda não me incomoda. Pode ser que mude no futuro, alguns cartões que ele toma. Mas eu acho que ainda não me incomoda. Mas precisa realmente dar uma ajeitada, uma equilibrada. Vamos ver aí. No campo você tá gostando dele? Assim, cara, no trabalho do Zubeldia. Quando ele foi contratado, eu achei que era algo ruim, entre aspas, porque eu pensava que ele deveria ter um começo de trabalho, assim, pré-temporada, tempo para trabalhar. Talvez se ele fosse contratado, naquele momento que ele foi contratado, se ele fosse contratado um pouco antes, no dia seguinte da derrota pro Novo Horizontino, eu já ficaria mais tranquilo. Só que ele me surpreendeu muito positivamente até agora. Essa questão do 4-2-4 durante o jogo, na hora do ataque, sem os buracos na hora da recomposição, é um acerto gigantesco. Até porque era o que mais se reclamava, nem sempre justamente do Carpini, mas que estava muito presente no time do Carpini, esses buracos no meio de campo. E o São Paulo cobre muito mais isso. São Paulo acertou alguns pontos defensivos, teve momentos ruins, claro que sim, é um time que oscila e que vai oscilar porque tem suas limitações, mas eu acho que vem sendo um trabalho muito mais positivo do que negativo no geral. Não tem dúvida. Muito melhor. Eu acho que tem mais recurso. Tem mais recurso o time. E São agora 3 ou 4 derrotas que ele tem. Acho que 4.
E um aproveitamento muito alto, não pegou nenhum jogo de campeonato Não, paulista. 3, né? 3. Só Copas. Copas e... Foram aquelas 2 da sequência, E o né? Atlético. Que foi Cuiabá 3. e o Vasco. e o Vasco. Isso. E o Atlético Mineiro Atlético agora. Mineiro. O Sérgio Mateota fala que ele substitui mal. O Sérgio Mateota e o Elson Martins também. O Zuba é bom técnico, porém ele não substitui muito bem. Deixa eu dar meu pitaco, eu queria ouvir o de vocês. Fala. Eu sei, as substituições que ele fez, eu acho que teve uma que foi muito errada, a forma. Quando ele tenta colocar o Rato pelo meio. Ali foi desastroso, mas ele corrigiu. Eu acho que mais do que substituir errado, aliás, diferentemente de substituir errado, eu acho que o que está acontecendo no São Paulo, e acho que esse é um problema do São Paulo atual... Demora? Não, é que os caras que estão entrando, estão sempre entrando mal. Verdade. Esse jogo contra o Juventude, os 3 entraram muito mal. Sim. O Rato entrou muito mal, o Nestor entrou muito mal. O Juan um pouco menos. No Vasco, mesma coisa. Aquele jogo no Vasco, mesma coisa. Então os caras entram e há uma ideia ali do que fazer, mas os caras entram mal. E aí eu não sei se isso é culpa do Zubeldia, né? Não. Porque Talvez a ideia me parece interessante. O cara quis povoar o meio, só que os caras que entram muito mal. O Rato, mesmo essa questão de volante, você tem ali, tudo bem, talvez o Michel Araújo poderia ter entrado ali. Ainda, né? Não, naquele jogo voltou né? no Juventude. Voltou, né? Ele tá fora, então, nessa substituição do... Essa que a gente tá falando que mexeu Do mal, Galo. do Alisson, né? Do que o Alisson Alisson se machucou e tal. Essa foi Não, foi no Grêmio. No Grêmio. Foi no contra o Grêmio, né? Foi aí que Ele inventou que o você Rato de sublinhou volante. que foi, Ele inventou foi ruim, o Rato de né? volante. O Michel não estava no banco. Não. Depois ele vai e bota o Galo e o Nestor. Não, Talvez acho que tenha o Michel tava no colocado banco esse dia, o não tava? Nestor. Não, acho que estava lesionado, ele não volta contra o Juventude. Verdade, tá bom, tá Gente, certo. o Rato é um dos jogadores taticamente mais dedicados, né? Capaz de cumprir exatamente o que o treinador determina. Você falar que a substituição depois não funcionou é muito fácil, né? O sujeito vai e não joga bem, entra mal. É o treinador que pensou errado? Eu não acho. Acho que quando você tem substituições que são aquelas invenções que você desmancha o time, daí você tem claramente ali uma mão errada do treinador. Ali foi uma necessidade de colocar alguém no lugar do Alisson, uma tragédia que aconteceu. Então nem coloco muito nas costas do É que é aquela coisa, do né? Zubeldia. A decisão não tomada é sempre a melhor, né? É aquela coisa que você vive falando lá no chat, né? Os caras, não, e não tem ninguém, não é possível que não tenha ninguém da base que é melhor, sabe? Aquelas coisas que... O jogador que não entra é a solução. Exato, exato.